Irei falar sobre um assunto muito importante. Já fiz uma live sobre este assunto, que é sobre o dízimo. Irei agora fazer mais uma live. Como era o dízimo? Qual a importância do dízimo? Dízimo, bênção ou maldição? Eu sou obrigado a dizimar na nova aliança? O dízimo era constituído de quê? E para quem? Quem deveria dizimar? Era dinheiro? Era sementes? Em que consistia o dízimo? Vamos ver aqui. Um assunto polêmico. (35 graus aqui). Aqui é o missionário Nelson. Um abraço para todos. Eu estava muito enfermo, graças a Deus. Hoje amanheci muito bem. Deus no controle, Deus no comando. O terceiro dízimo, eu fiz um apanhado geral, ok? Fiz uma pesquisa aqui, um apanhado geral aqui na internet. O terceiro dízimo era o dízimo para os pobres. E de acordo com o texto em Deuteronômio capítulo 14, 28 a 29, vamos ler aqui o nosso texto. Deuteronômio. Minha Bíblia está velhinha, ó. Bíblia de Estudo Pentecostal. Almeida Revista e Corrigida. Deuteronômio, capítulo 14, versículos 28 ao 29. Vou ler do versículo 22. Certamente darás os dízimos de todas as novidades da tua semente, que cada ano se recolher no campo. Observe, em cada ano. Aqui não está falando nada de mensal. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido, que os anos não te possam levar por estar longe de ti, o lugar que o Senhor escolher, o Senhor teu Deus, para lhe pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata-os o dinheiro na tua mão e vai ao lugar para escolher o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinho, por bebida forte e por tudo que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor. Porém não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Mas aqui está dizendo, não desampararás. Ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua novidade, no mesmo ano, e os recolherás nas tuas portas. Então virá o levita, o estrangeiro e a viúva. Ok? Vamos dar uma pincelada aqui em alguns textos. Esse era o dízimo dado apenas a cada terceiro ano, que era o dízimo do terceiro ano. Como o texto declara, a produção tinha
de ser trazida às suas próprias cidades, para o levita, para o peregrino, para o órfão e para a viúva. Vejam bem como era a aplicação do dízimo. Vamos continuar explicando aqui. É obrigatório dar o dízimo todo mês? Na realidade, gente, na obra de Deus, nada é obrigatório. Ele deve ser dado de boa vontade, com a mesma regularidade com que o fiel recebe os seus ganhos. Mas algo muito voluntário. E aqui nós observamos essas leis do dízimo sendo executadas fortíssimas no Velho Testamento. Quantas vezes Jesus falou sobre o dízimo? Eu peguei algumas perguntas da própria internet, tá? A palavra dízimo na Nova Aliança é 3 vezes mencionada, isto é, implicitamente. E disse Jesus: não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Ele cumpriu toda a lei. Mateus 5,17. E há passagens bíblicas em que o Senhor Jesus confirma que o dízimo tem que ser observado também pelos cristãos atuais. Ele diz: vocês dão dízimo do hortelã, do índio, tal e tal e tal e tal, porém vocês desprezam o mais importante da lei, que é a justiça, o amor, a caridade. Então não adianta eu dar a minha oferta, eu dar o meu dízimo, não exercer o amor, não exercer a caridade. O dízimo mensal é bíblico. O que mais se vê praticamente em todas as religiões no mundo é, na realidade, a cobrança do dízimo, a 10ª parte do seu salário. E por causa da própria palavra, né? Eu fiz uma live esses dias dizendo que cada um deve contribuir com liberalidade com aquilo que pode. E além disso, usa o texto de Malaquias 3,10 para se justificar, dizendo que se não observarmos o dízimo para Deus, estaremos roubando o nosso Criador, estaremos debaixo de maldição, não iremos prosperar, e os ímpios não dão dízimo nenhum. E daí? E vamos aqui observar, aqui eu peguei de um artigo, todos os dízimos que a Bíblia menciona para entendermos como justamente isso era feito na lei mosaica. Durante o tempo da lei em vigor, né, que ficou em vigor, e depois quando foi abolida, como os cristãos do primeiro século, e depois de 33, como eles faziam as suas contribuições, como era a contribuição na época da graça, como deve ser hoje. Antes da lei mosaica, existem apenas 2 relatos de Deus que dizimaram antes da lei dada a Moisés. Os primeiros deles nós vamos observar em Gênesis 14, 17 a 20, que diz que, voltando a Abraão da vitória sobre Kedorlaomer e sobre os reis que eles se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, no vale do rei. Mas com óculos, sem óculos estou lendo melhor. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão, e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Aqui nós vemos na Nova Versão Internacional. O que nós vemos com esse relato? Não foi ordem de Deus,
Ele fez isso de livre e espontânea vontade, voluntariamente. Deixa eu ver alguém dizendo aí. Ah, meu filho, alguém está dizendo, TikTok está dizendo que mais dinheiro do que o Lula na escola. Ah, tá. Não ganho nenhum dinheiro com TikTok. E também aqui não é o meu objetivo. Não deu nada de dinheiro com live. Nada contra quem faz. E aí nós temos o seguinte. Com o óculos tá pior. E abençoou Abraão dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Aí nós aprendemos que não foi uma ordem de Deus. Ele fez isso de livre e espontânea vontade. Ele deu o dízimo dos despojos de guerra e não do trabalho mensal dele. É muito importante nós entendermos isso. Quero ressaltar aqui que eu faço live com o objetivo de evangelizar, de me comunicar com as pessoas, de incentivar as pessoas a lerem a Bíblia, a entender o plano da salvação. Este é o meu único objetivo, ok? E ele deu o dízimo dos despojos. É digno de nota que as Escrituras só mencionam uma vez isso, mostrando que Abraão fez isso uma única vez. E segundo o relato do dízimo, que se encontra em Gênesis 28, 20 a 22, ali Jacó fez ao Senhor a seguinte promessa: se tu fores comigo e me guardares nesta viagem que estou fazendo, se me deres roupa e comida, e se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então tu, ó Senhor, serás o meu Deus, e esta pedra que pus como pilar da tua casa será a tua casa, ó Deus. Eu te entregarei a 10ª de tudo que me deres. Aqui nós temos a Bíblia na versão da linguagem de hoje. Aqui também nós aprendemos, não foi uma ordem de Deus, foi algo do coração da pessoa. Ele também fez isso voluntariamente, e vamos dizer que foi uma promessa, que foi uma aliança, que foi um voto, um pacto, né? E não era algo mensalmente, né? Está assim provado que antes de existir a lei mosaica dada aos israelitas, não se cobrava o dízimo mensal de 10%. Mas o que nós vamos falar sobre a lei? Que o dízimo fazia parte das 613 leis dadas a Israel. E nós podemos ler alguns versículos bíblicos aqui, Neemias 12, 44. Naquela ocasião, foram designados alguns encarregados dos depósitos, onde se recebiam as contribuições gerais, os primeiros frutos e os dízimos das lavouras que havia em torno das cidades, e eles deveriam trazer para os depósitos e as porções exigidas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. E de fato o povo de Judá estava satisfeito com os sacerdotes e os levitas que ministravam no templo. Bom, como o povo estava satisfeito, eles levavam, os dízimos, que eram os cereais, eram mantimentos, eram frutos da terra. E pela lei o dízimo era destinado à tribo de Levi, aos sacerdotes dessa tribo. Eles recebiam e se mantinham dos dízimos, porque eles não tinham herança. Cuidavam do templo, cuidavam da casa do Senhor, e ali os dízimos eram levados.
Números 18, 21, 30 ao 30. Mas eles se dedicavam ao templo, ao serviço do templo. Observem bem isso aí. E dentro da lei existia 3 tipos de dízimos: o anual, dado aos levitas e aos sacerdotes, Números 18, 21 ao 24, o anual para as festividades, e a cada 3 anos para o levita, para os estrangeiros e as viúvas, Deuteronômio 14, 28 e 29. Como eu estou aqui em Deuteronômio 14, 28 e 29, que aqui é o dízimo a cada 3 anos, então virá o levita e o estrangeiro e a viúva, que estarão dentro das tuas portas, comerão e fartar-se-ão para o Senhor. Então vejam que isso era a cada 3 anos. Então era muito dízimo, era bastante dízimo, porque como eles iriam ficar o restante dos anos, os outros anos, né? E em Números 18, vamos ver aqui, que nos fala Números 18, que era para os sacerdotes e para os levitas. Números 18, 21 ao 24. Deixa eu ver aqui. Eis que os filhos de Levi tinham dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério que exercem, o ministério na tenda da congregação. E nós temos Deuteronômio 10, ou seja, Deuteronômio 14, que era o dízimo das festividades, dízimo anual das festividades. Deuteronômio 14, versículo 22 ao 27, depois você lê tudo aí. O dízimo para o serviço do Senhor. Certamente darás os dízimos de todas as tuas novidades das tuas sementes. Aí você lê aí depois. Então observem, dentro da lei existia 3 tipos de dízimos, eu vou repetir. Compartilhe esta live aí com outras pessoas. O anual, que era dado aos levitas e aos sacerdotes. O anual para as festividades. E a cada 3 anos para o levita, o estrangeiro, o órfão e as viúvas. E o que é que nós vamos falar sobre Malaquias 3:10? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda essa nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. E se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramarei sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para o recolherdes. Vejam, o profeta está aqui repreendendo, nós estamos aqui diante de uma repreensão, a nação de Israel, visto que eles estavam roubando os dízimos, isto é, aqueles três tipos de dízimos que nós mencionamos aí, encontrados na lei. Além disso, para deixar muito claro, nós temos o contexto aí em frente, no capítulo 4, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Observe que não era somente referente ao dízimo. Havia leis cerimoniais, lei moral, o povo desobedecendo. E o dízimo era a 10ª parte de uma produção ou de todo o rendimento ofertado para manter o templo
e os ministros do templo. Os levitas e os sacerdotes não tinham herança como o resto dos israelitas, porque eram consagrados a Deus. E a única forma deles sobreviverem era através do dízimo. E eles não podiam trabalhar. Eles tinham que cuidar do templo. Era aplicado para reparações e obras de restauração do templo. E havia uma organização muito grande. Outra parte do dízimo era colocado para sustentar os pobres e os necessitados. Hoje você vai pedir uma oferta para comprar um remédio para uma pessoa, é complicado essa pessoa chegar lá e conseguir essa receita. E o dízimo anual aí nós vemos, a nova versão internacional, separe os dízimos de tudo que a terra produzia anualmente, como o dízimo do cereal, do vinho novo, do azeite, e a primeira cria de todos os teus rebanhos na presença do Senhor, primícia, no local que o Senhor escolher. Se o local for longe demais, vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para ali haver a celebração, troquem o dízimo por prata e levem a prata para o local. Comprem o que quiserem, bois, ovelhas, vinho, outras bebidas fermentadas, ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, com as suas famílias, comam e alegrem-se. Era uma festa, gente, muito diferente da época de hoje. O dízimo, como era aplicado no Velho Testamento, e as contribuições que havia no Novo Testamento, eram totalmente diferentes de como as coisas são usadas hoje. Vamos despertar. E Deuteronômio 14, 22 e 29, ao meio da revista e atualizada, Ara, certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher no campo. E por aí vai, explicando, mostrando como era. Deuteronômio 14, 22, a nova 22 a 29, nova Bíblia Viva Português, deem o dízimo de todas as colheitas que produzirem anualmente. Leve os dízimos para comer na presença do Senhor seu Deus, no lugar em que Ele escolher para ali habitar o seu nome, como o dízimo dos cereais, do vinho, do azeite, das primeiras crias, das vacas, das ovelhas. Afinal dos dízimos é ensinar vocês a temerem a Deus, a entenderem que tudo vem do Senhor, mas façam uma festa. Isso é o que está dizendo a palavra do Senhor. E a lei estabelecida que todos os sacerdotes deveriam pertencer à tribo de Levi, ser descendente de Arão. Mas Jesus pertencia à tribo de Judá. Por essa razão, o próprio feito de ser ele o sacerdote supremo significa que a lei foi abrogada e que cumpriu-se a lei em Cristo. E muitas pessoas falam que aquele que não dá o dízimo está totalmente amaldiçoado e não tem nem salvação. Salvação não é por dízimo nem por oferta, salvação é por graça, é pelo sangue de Jesus. E o fato de que Abraão devolveu o seu dízimo a Melquisedeque é tomado como evidência clara da superioridade do sacrifício, do sacerdócio de Melquisedeque sobre o de Arão. E a passagem pressupõe que dizimar é uma prática divinamente ordenada.
Não há rejeição do dízimo nesse caso aí. Mas nós precisamos entender o seu real significado. Jesus mencionou em Lucas 18 e 12, no contexto da parábola do fariseu e do publicano, Jesus condenou a justiça própria dos fariseus quanto aos atos religiosos que eles usavam para a glorificação própria. O dizimar foi usado pelos fariseus como um meio de conseguir a misericórdia de Deus. Para que eu possa conseguir a misericórdia de Deus, eu preciso entregar a minha vida a Ele, não dar dinheiro. De acordo com Jesus, esse ato não é o propósito do dízimo. A misericórdia de Deus é uma dádiva que é recebida através da fé, através da graça, através da entrega do meu coração. Entregar a minha vida. E os fariseus faziam mau uso do dízimo nas suas experiências. Jesus condenou os fariseus com o extremo cuidado que eles tinham em dizimar, mas negligenciando a justiça e o amor de Deus. Lucas 11:42. E como Mateus coloca, tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que o amor, a justiça e a misericórdia. Deveis fazer estas coisas sem esquecer aquelas. E você deve contribuir conforme a tua generosidade, não por obrigação. E quero enfatizar aqui que dízimo e oferta não é salvação. É o reconhecimento daquilo que Deus fez na tua vida. Porém, a aplicação do dízimo da época passada, comparando com a época atual, está muito, 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 muito distante. Muito distante. É só analisar o contexto bíblico, é somente analisar o que diz a palavra do Senhor, tirarmos as nossas conclusões, não estarmos discutindo com ninguém sobre isso ou sobre aquilo, mas no Novo Testamento nós vamos observar a generosidade. E Jesus explicando como nós devemos contribuir. Nós vemos lá a oferta da viúva pobre, que ela contribuiu apenas com aquilo que ela tinha. E os outros estavam contribuindo daquilo que eles tinham em abundância e condenando porque ela levou uma simples oferta. E não é assim. O que vale é a intenção do nosso coração. O que vale é como nós estamos servindo a Deus, como nós estamos contribuindo com a nossa vida, com os nossos dons, com os nossos talentos. E faça como Deus colocar no teu coração, como você sentir no teu coração. Mas bom seria que os dízimos que entram nas igrejas fossem bem aplicados para a ajuda do pobre, para a ajuda do necessitado, para realmente manter de forma ordenada, mas que não venha enriquecer liderança, enquanto os outros ficam passando necessidade, ficam passando fome. Não é esse o plano de Deus. Não é isso que Deus pede de nós, de forma alguma. Deus quer a generosidade do nosso coração. Estude, pesquise, tire as tuas próprias conclusões, leia a palavra do Senhor
Contribua com aquilo que você pode contribuir, com alegria em seu coração, e deixe Deus trabalhar na tua vida de uma forma toda especial, porque o Senhor é bom o tempo todo. E além dos dízimos, os israelitas eram instruídos a trazer numerosas oferendas ao Senhor, principalmente na forma de sacrifícios. Levítico descreve várias oferendas rituais: o holocausto, oferta de manjares, oferta pacífica, oferta pelo pecado, oferta pela culpa. Mas hoje nós não precisamos mais disso, porque a maior oferta foi Jesus, que se entregou por mim e por você. Eu espero que você tenha gostado. Você pode até perguntar: e o senhor é contra o dízimo? Não. Mas que ele seja aplicado de forma correta e ensinado de forma correta. E não fazer a cabeça do povo, colocando medo nas pessoas, né? Um abraço aí e a paz do Senhor Jesus.